Durante esta última semana, nós fomos impactados pela notícia de que o fim do mundo pode estar muito mais próximo do que imaginávamos. Pelo menos é isso que diz o astrólogo védico Kushal Kumar, que está sendo conhecido como o novo Nostradamus. Kumar escreveu a maior parte de suas previsões em um blog vinculado ao site The Medium, mas ele também concedeu diversas entrevistas onde explica melhor os seus resultados. E eles, de fato, impressionam. Fique conosco para entender o que está acontecendo de fato e se realmente devemos nos preocupar. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o Nostradamus original. Ele foi um médico, boticário, astrólogo e vidente que viveu no século XVI e produziu mais de 1000 profecias em apenas 15 anos de trabalho, tempo que ele teria dedicado exclusivamente para desenhar o futuro da civilização. Nostradamus ficou muito famoso por conseguir acertar várias de suas previsões, e sendo preciso, até mesmo para delinear as condições de sua própria morte. Entre os possíveis acertos do profeta estão um grande incêndio de Londres que aconteceu em 1666 e destruiu uma enorme porção da capital inglesa, a Revolução Francesa, que tem como marco a queda da Bastilha em 1789 e inaugura a era contemporânea em nossa cronologia temporal. A ascensão de Napoleão e de Adolf Hitler em 1804 e 1939, respectivamente. A Primeira e Segunda Guerra Mundial, incluindo a destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Algumas pessoas também dizem que ele previu incidentes recentes, como o pouso da Apollo na Lua em 69, o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986, a morte da Diana, a princesa de Gales, em 97, e os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center em 2001. E não é à toa que Nostradamus ganhou tanta fama e se tornou referência nesse tipo de assunto. Em sua época, a astrologia ainda era uma matéria vinculada a estudos práticos do universo, como é o caso da astronomia hoje em dia. E por isso ela estava na grade obrigatória de vários cursos, inclusive na medicina. Mas Nostradamus acreditava que, para além dessa aplicação astronômica, o estudo das estrelas poderia oferecer mais informações sobre seus pacientes e sobre a humanidade de forma geral, o que fez com que ele passasse a aplicá-la em suas consultas e em seu livro que descreve o destino da civilização. Isso é bem parecido com o que está acontecendo agora com Kushal Kumar. Por isso ele ganhou esse apelido de Novo Nostradamus. Mas diferente do primeiro, Kumar se utiliza da astrologia védica, que é um conjunto de saberes que tem origem na cultura indiana. Os conhecimentos ocidentais que são mais populares entre nós falam principalmente da personalidade dos indivíduos. Mas a corrente indiana afirma que consegue obter informações mais profundas, como dados de vidas passadas, karma, que são consequências desta, e sobre o futuro, que é o que mais nos interessa. Em sua língua original, a astrologia védica significa conhecimentos sagrados da luz. E isso provavelmente se dá porque, além de estudar os grandes astros próximos a nós, a Lua e outros planetas do Sistema Solar, ela também analisa as luzes emanadas pelo universo, vindas principalmente de estrelas mais distantes de nós. Acredita-se que a leitura propiciada por este mapa possa nos oferecer informações preciosas, como as que veremos agora. Kushal Kumar percebeu que, no início deste ano, houve várias alterações no cenário global que incitaram um clima bastante preocupante. Em fevereiro e março, por exemplo, as tensões no Mar Vermelho aumentaram consideravelmente pela iminência do ataque a embarcações que carregavam mercadorias entre o Ocidente e o Oriente. Isso fez com que vários navios fossem desviados do Canal de Suez para o Cabo da Boa Esperança, aumentando o tempo e custo das viagens. Além disso, o conflito entre Israel e o Hamas parece ter se tornado ainda mais sombrio. E foi também neste período que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia se agravou consideravelmente, pois foi relatado que os dois países perderam a maior quantidade de tropas neste tempo. Os russos também perderam alguns navios importantes de sua frota e as nações da OTAN analisavam novas estratégias para contribuir nas batalhas em apoio aos ucranianos, o que, sem sombra de dúvidas, poderia levar a um escalonamento do conflito
e na eclosão da Terceira Guerra Mundial. A partir disso, o astrólogo consultou seus conhecimentos e disse que o período entre 29 de março a 21 de abril seria crucial para entender os próximos eventos. E dependendo do que ocorresse, o novo conflito mundial poderia estar muito mais próximo do que havíamos imaginado. Segundo as estimativas coletadas neste primeiro momento, Kumar afirmou que o mar seria o grande centro das operações desse novo combate. A perda de riquezas, de vidas humanas e de territórios seria devastadora e ficaria marcada para sempre em nossa história. A crise desencadeada teria foco na escassez de alimentos, medicamentos, recursos energéticos e outros materiais, produzindo fome, aumento das doenças e um sofrimento que seria vivenciado em uma escala muito mais ampla do que já vimos por aqui. Alguns governantes teriam dificuldades em manter a autoridade em suas nações, o que provocaria graves crises diplomáticas. E como se não bastasse, nosso planeta também poderia ser assolado por terremotos massivos, avalanches, tempestades de neve, inundações, deslizamentos de terra e erupções vulcânicas em regiões ou locais vulneráveis, o que faria com que a falta de recursos se tornasse um problema ainda maior. A lista dos países que seriam impactados diretamente inclui Bangladesh, Canadá, China, França, Alemanha, Irã, Israel, Índia, Japão, as Coreias, a maior parte do Oriente Médio, Paquistão, Rússia, Reino Unido, Ucrânia, Estados Unidos, entre outros. No entanto, dada a gravidade da situação, o mais provável é que ninguém conseguiria sair completamente ileso, incluindo nós aqui no Brasil. De fato, Kumar acertou ao dizer que as tensões nesses atuais conflitos iriam aumentar. Mas isso aconteceu principalmente no mês de maio, onde ele voltou a escrever expressando suas novas análises. Ele disse que o dia 8 de maio foi especialmente complicado, pois representou uma escalada considerável nos ânimos da Coreia do Sul e do Norte, na disputa entre China e Taiwan, no Oriente Médio, sobretudo entre Israel e Hamas, e na Rússia e Ucrânia. A situação ficou ainda mais grave quando o helicóptero que carregava o presidente iraniano Ebrahim Raisi sofreu um grave acidente no dia 19 de maio. O impacto seguido de uma explosão matou o governante e outras 7 pessoas, provocando grande tensão no mundo todo, principalmente porque o país de Raisi já esteve envolvido em vários destes conflitos, como na guerra da Ucrânia e em Israel. Depois disso, Kumar consultou novamente seus conhecimentos astrológicos e definiu que a Terceira Guerra Mundial poderia eclodir entre 10 e 29 de junho, sendo que a data mais provável seria o dia 18 deste mês, pois era nele que estava concentrado o estímulo planetário mais forte sobre este evento. Nesta semana, na quinta-feira do dia 13, Kushal Kumar apareceu novamente para dizer que estava certo. Ele listou uma série de acontecimentos que ocorreram a partir do dia 10 que poderiam confirmar que ele realmente estava certo. Começando por um ataque realizado na região de Jammu e Caxemira, um território da União administrado pela Índia, mas que é disputado por outros países, principalmente o Paquistão. O ato foi cometido contra um ônibus que transportava peregrinos, matando 9 pessoas e ferindo outras 32. Isso aconteceu na noite do dia 9, quando faltavam apenas 6 horas para o início do dia 10. Outros ataques foram noticiados entre os dias 10 e 12 de junho, quebrando um longo período pacífico que estava instaurado por lá. Houve reportagens que afirmaram que cerca de 20 soldados norte-coreanos cruzaram a linha da demarcação militar, que separa as duas Coreias no dia 10. E eles só retornaram quando vários tiros foram disparados pelo lado sul-coreano que estava tentando proteger seu território. E as notícias também disseram que o exército israelense fez um ataque dentro do Líbano no dia 11 de junho, matando, entre outros, um alto comandante de campo do Hezbollah, o que pode intensificar ainda mais a disputa com os palestinos. Nesse mesmo dia, uma frota de navios russos foi vista a 30 milhas da costa dos Estados Unidos enquanto ia para Cuba para a realização de exercícios. O mesmo aconteceu entre a China e Taiwan, pois o país continental não gostou da visita de americanos que aconteceu nessas últimas semanas. Tudo isso está sendo visto como um sinal que poderá culminar com um aumento das tensões que seriam suficientes para eclodir um novo grande conflito internacional, que teria início a partir desta terça-feira, dia 18 de junho.
O jornal britânico Daily Star conduziu uma entrevista com um astrólogo e logo depois fez algumas perguntas para um serviço de inteligência artificial oferecido pela plataforma do Google, para identificar quais seriam os passos de uma possível terceira guerra mundial nos dias de hoje. As respostas diziam que os primeiros passos incluiriam uma enxurrada de notícias nas redes sociais e nos principais veículos de informação. Depois, provavelmente, teria início uma guerra cibernética, onde os países envolvidos iriam tentar devastar as estruturas digitais uns dos outros, provocando um apagão nas redes elétricas, sistemas financeiros e redes de comunicação e navegação, deixando a maioria de nós no escuro. Em seguida, seria dado início nos confrontos diretos, na guerra, propriamente dita, que poderia envolver armas nucleares e produzir o fim do mundo como nós conhecemos em apenas 1 hora, como já constatamos em outro vídeo aqui mesmo do canal. Vai lá conferir, enquanto dá tempo, antes que o mundo acabe. Quem viver, verá. Boom.